Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos ficar de pé, a gente já ora todo mundo junto. Em nome de Jesus, bendito seja o teu nome, Senhor. Continue falando conosco. Nós estamos aqui desejosos por ouvir a tua voz. Nós carecemos de ouvir a tua voz. Portanto, fique à vontade, Senhor. Continue com liberdade para atuar em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Marcos, capítulo de número 5. O Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Marcos, capítulo de número 5. Um texto bastante conhecido de todos os irmãos. A história tem 20 versículos, e eu não vou ler os 20 versículos, né? Eu vou ler aqui alguns versículos, e é o suficiente para que a gente possa fazer a explanação da palavra, e daqui a pouco nós já estaremos encerrando. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, digam comigo, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Pode se assentar, glorificando a Deus. Eu quero primeiramente agradecer por mais uma vez poder assumir essa tribuna com a responsabilidade de pregar a palavra do Senhor, e fica aqui o meu registro pelo honroso convite. Todos os convites que eu recebo são importantes e geram alegrias, muitas alegrias, mas quando eu recebo um convite para pregar, eu sempre trato cada convite para a ministração como um honroso convite. Eu disse à minha esposa que nós tomamos a decisão de congregar aqui com os irmãos. Nós fomos recebidos há poucos dias atrás e nós estamos iniciando, né, esse ciclo. Eu sou igual o carro alto, irmão. Devagar, mas eu pego. Então a gente, aos poucos, a gente vai se enturmando. Hoje, quando a gente vinha para cá, eu falei para ela sobre a nossa organização para estarmos presentes nos cultos de terça-feira. Os irmãos que não sabem, alguns sabem, nós temos um comércio e normalmente nós fechamos 7, às vezes 7h30, às vezes acontece de passar um pouquinho do horário, mas a gente vai se organizar para que a gente venha cooperar também, congregar na terça-feira. E depois também assumimos o compromisso de estarmos aqui com a igreja aos domingos pela manhã. Então os irmãos vão tendo paciência com a gente, que a gente vai se organizar para que a gente consiga estar mais presente na igreja, até porque é o que eu disse a ela também, nós não somos crentes domingueiros. Eu sempre bati nessa tecla e nós não vamos gerar esse mau hábito. Alguns, por motivo de força maior, por motivo justo, só podem vir na igreja no domingo à noite. Outros, nem no domingo à noite, por questão de trabalho, podem estar a congregar. Mas enfim, os irmãos continuam orando por nós. Parabéns a esse ministério Vida e Paz, que é um trabalho que eu conheço já há muitos anos pelo envolvimento do meu pai, também da minha mãe, que fazia parte desse trabalho. E eu sei que é um trabalho espinhoso, é um trabalho árduo. E quando eu recebi o convite para poder falar hoje, esse texto do capítulo 5 foi o texto que veio de imediato ao meu coração, e eu não consegui pensar em outro texto, não consegui abrir outro texto, e somente durante todos esses dias eu pensava e olhava para o capítulo 5.
E a epígrafe em destaque na minha Bíblia diz: o endemoniado gadareno. É isso que está escrito aqui em destaque na minha Bíblia, no capítulo 5. É interessante que o texto começa dizendo-nos que chegaram à outra margem do mar. Se nós retrocedermos ao capítulo de número 4, nós iremos apreciar Jesus falando a multidões. Isso está registrado logo no início do capítulo 4, você pode conferir. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se com o barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Então percebam que neste cenário Jesus prepara um púlpito, uma tribuna, dentro de uma embarcação, e ali ele vai falar a multidões. Jesus tinha um vento ao seu favor para ecoar a sua voz, e as pessoas ouviam Jesus. Jesus não tinha caixa de retorno, igual o pregador tem hoje não, esses alto-falantes que nós temos na igreja. E Jesus falava abertamente. E é interessante que, olhando para o capítulo 4 e olhando para o capítulo 5, fazendo um paralelo desses dois capítulos, nós vamos ver que Jesus falava para a multidão, e nesse capítulo 4 em específico tem pelo menos 4 parábolas. Jesus vai falar sobre a parábola do semeador, da semente, do grão de mostarda, da candeia, e depois de participar essas 4 parábolas à multidão, a Bíblia vai dizer que ele decide sair daquele local. Nós estamos falando de um Jesus que deixa uma multidão para ir atrás de uma pessoa. Jesus vai deixar de falar para milhares para falar para uma pessoa. E isso nos mostra e nos faz dimensionar o quão preciosa é uma alma. E a Bíblia fala sobre o valor de uma alma. E o Ministério Vida e Paz, ele é um ministério que busca as almas, que trata das almas, que promove através da palavra a cura e a libertação. Nós ouvimos aqui 2 testemunhos, e se nós colocarmos esse microfone à disposição de outras pessoas, nós iríamos ouvir relatos e mais relatos fantásticos de obras extraordinárias que Jesus fez e tem feito e vai continuar a fazer até o arrebatamento da igreja. Enquanto nós estivermos na terra, Jesus vai curar, vai libertar, vai batizar com o Espírito Santo e vai preparar para a vida eterna. Enquanto nós estivermos aqui, Jesus vai continuar operando. Jesus não deixou de operar. Mas olhando para esse contexto, nós vamos perceber que Jesus então deixa as multidões e vai em direção a este lugar onde estava esse endemoniado gadareno. Jesus vai para Gadara. Jesus está agora a caminho, e de repente a Bíblia vai dizer que acontece uma tempestade. Jesus está atravessando o lago de Genezaré e de repente vem uma tempestade, e Jesus vai repreender o vento. E esse vento vai receber uma ordem de Jesus. Ele disse: cala-te, aquieta-te, e o vento vai se aquietar, e houve uma grande bonança. Irmãos, aqui a gente já começa a entender o quão é desafiador buscar uma alma. Todas as vezes que a gente enxerga uma alma e se decide brigar por aquela alma ou ir atrás daquela alma, as tempestades irão se levantar. Eu recebi essa semana, no nosso estabelecimento comercial, um amigo, um militar de patente, e ele se tornou um amigo da gente desde que nós chegamos aqui, e nós recebemos ele e conversamos durante alguns minutos. E na medida que nós começamos a conversar, ele chorava. Minha esposa estava do meu lado, a minha filha também, porque ele
se converteu em Jesus recentemente, congrega ali na cidade de Barra Mansa, numa denominação, e ele abriu a boca para dizer para nós, para manifestar a alegria da sua decisão. Minha esposa se converteu, e eu agora tomei decisão, minha esposa já era batizada, eu agora me batizei, mas depois que eu decidi me batizar, o inimigo se levantou contra mim de um jeito, e ele começava a chorar, de farda, aquele homem de farda, de patente, e ele queria segurar o choro e não conseguia se conter, e ele dizendo que o inimigo começou a tocar em áreas da vida dele, intensamente, como não tocava antes. Então o diabo está se levantando contra ele, e eu disse que é importante o irmão ter essa maturidade, de que a sua decisão mexeu com o mundo espiritual, você está em guerra. E ele disse assim para mim: irmão, e o senhor não sabe, eu consegui colocar toda a minha família dentro da igreja. Eu consegui pegar toda a minha família e coloquei todo mundo dentro da igreja. Ele usou essas palavras, e ele disse que o inimigo tem o atacado de forma terrível, e ele tem passado uma dificuldade muito grande com relação a essas lutas. Ele abriu para a gente algumas dessas lutas, particularidades, mas enfim, o que é que nós estamos assistindo aqui? Quando Jesus decide caminhar, atravessar o mar, nós estamos falando de um lugar ao sul do Mar da Galileia, que se estende ao leste do Jordão, onde a cultura grega era predominante, e por isso uma grande concentração de helenistas naquele lugar, que eram cristãos e judeus, que não eram submissos à Torá. Nós estamos falando de uma região pagã, de uma decápole, ou de uma decápolis. Nós estamos falando de 10 cidades que estavam ali, cidades pagãs. Então é interessante que haviam vários deuses, pessoas escravizadas naquele lugar. Havia o Deus, o imperador era um deus, havia o Deus Júpiter, havia o Deus Moloque e tantos outros deuses. E Jesus vai fazer o quê? Vai entrar no ninho do diabo. Jesus larga uma multidão na beira da praia para entrar dentro de um barco, porque ele decidiu entrar dentro do ninho de Satanás. E quando ele está a caminho, ele enfrenta um desafio. Existiam pessoas dentro desse barco que já não estavam mais acreditando que chegariam do outro lado. E aqui eu chamo a atenção de todos vocês que são envolvidos com esse trabalho, de todos os componentes, integrantes do Ministério Vida e Paz. Mexer com alma é mexer com o inferno. Mexer com libertação é enfrentar o diabo. Trazer uma pessoa para cá, para que ela seja livre da escravidão dos vícios, é a mesma coisa de que chamar Satanás para briga. Então é árduo mesmo, é espinhoso mesmo, é conturbado mesmo, e a gente não pode desistir, a gente não pode desanimar. E interessante que, observando já o capítulo 5, a Bíblia vai dizer que Jesus saiu do barco. Esse é o papel do Ministério Vida e Paz. O Ministério Vida e Paz, ele tem a obrigação, ele tem o compromisso, a responsabilidade de sair do barco. O texto está mostrando que Jesus está saindo, e a Bíblia diz que lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Logo quando Jesus sai do barco, ele vai se deparar com um cidadão, que a Bíblia diz, um homem com espírito imundo. E aonde é que esse cidadão estava? Ele estava precisamente no sepulcro. E aqui eu tenho uma lição: o diabo quer te deixar solitário, respirando o cheiro da morte. Se vocês observarem o texto, olhando para os versículos posteriores, a Bíblia vai dizer: o qual tinha uma morada nos sepulcros. O cidadão está morando dentro de sepulcros. A Bíblia diz: e nem ainda com cadeias o podia alguém prender.
porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia lançar. Ninguém. Olha que coisa terrível. Um homem está totalmente preso, acorrentado, escravizado. Esse homem está só, ele vivia solitário. E isso é uma peculiaridade do inimigo, deixar o homem solitário, respirando cheiro de morte. Nós ouvimos o irmão que me antecedeu aqui dando testemunho, que ele sentiu o desejo da morte. A morte o lateou, o norteou, e muitas pessoas não conseguem resistir a esse cheiro. Muitas pessoas não conseguem vencer, e o resultado é o suicídio. O índice de suicídio tem crescido assustadoramente, principalmente após a pandemia. Muitas pessoas estão dando cabo da sua vida, pessoas que não tiveram a oportunidade de ter um encontro com Jesus, e outras que também um dia conheceram o Evangelho de Jesus, mas deram cabo da sua vida. É assustador o número de líderes cristãos que estão dando cabo da sua própria vida. Muitos homens que perderam poder, perderam dinheiro durante a pandemia, deram cabo da sua vida. Então percebam que o diabo ele tem essa peculiaridade de deixar o homem solitário respirando cheiro de morte. Esse era o ambiente que esse cidadão se encontrava. Nós precisamos mensurar isso aqui. Nós precisamos falar dentro de um linguajar próprio, aberto. Se eu perguntar aqui esta noite, quantas pessoas tiveram experiência com vícios, o vício da droga, e foram dependentes químicos, com certeza várias pessoas irão se manifestar, e cada uma delas contar a sua experiência de fundo de poço, a sua experiência dolorosa. A mãe que agora há pouco trouxe um relato aqui do seu papel de codependente. Eu e a minha esposa temos enfrentado uma situação na família dela. Eu tenho um cunhado que é dependente químico, irmão da minha esposa, que está no último estágio, está no fundo do poço. Quando vocês forem orar, ore pela minha sogra, que tem sofrido nas mãos dele. Ore pela minha esposa, que tem acompanhado toda essa situação, ainda que distante, mas ela absorve esses reflexos diariamente. Então, o meu cunhado, ele é intenso naquilo que faz, e ele se droga intensamente. Ele já não tem mais de onde tirar dinheiro para se drogar. E o que eu estou tentando dizer às senhoras e os senhores, fazendo essa citação, porque hoje a gente percebe, dentro do contexto que nós estamos vivendo a nossa política e da sociedade odierna, nós estamos à beira da legalização das drogas. Nós estamos assistindo isso em outros países, em outras nações, e o nosso país está à beira da legalização da maconha. E percebam que o inimigo tem trabalhado de forma terrível no que diz respeito ao vício, à escravidão do vício. Pessoas perderam o desejo de viver, pessoas perderam o desejo de celebrar a vida na sua essência, de forma saudável. Mas percebam que o texto aqui vai mostrar para nós que esse homem, esse cidadão, ele andava sempre de dia e de noite. Veja bem, a Bíblia diz para nós que ele andava sempre de dia e de noite, e clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. O estado desse homem é um estado deplorável. Nós estamos falando de alguém que não tem sono, de alguém que não dorme, de alguém que não tem paz, de alguém que não tem vida. Porque é interessante nós entendermos que é impossível viver em paz com demônios. Quem tem demônios não tem vida. Quem tem demônios não tem paz. Quem tem demônios vegeta. Então o texto mostra para nós que esse homem, durante dia e noite,
ele andava pelos sepulcros, ele clamava nos montes. E a Bíblia vai dizer para nós que ele feria-se com pedras. E parece que isso é coisa que acontece só na Bíblia, não só na cabeça de alguns parece, mas esse tipo de quadro aqui existe até os dias de hoje. Eu já tive experiência de visitar para orar por pessoas que vivem dentro de uma jaula. É literalmente dentro de uma jaula, porque se sair de dentro dela quebra tudo e ninguém consegue conter. Eu já tive experiências e mais experiências durante a nossa vida ministerial. E eu me lembro de uma certa feita que eu e Marlene estávamos fazendo uma viagem. Nós fomos pregar no estado do Paraná, precisamente em Foz do Iguaçu. E de repente naquele culto, Deus me deu uma palavra e eu comecei a ministrar na área de libertação. E várias pessoas começaram a manifestar demônios. E uma coisa me chamou a atenção naquele dia, que foi uma moça que o demônio andava no corpo dela com uma bola. Pensa numa bola um pouco menor que uma bola de futebol, que passeava pelo corpo da pessoa, assim para todo mundo ver. Minha esposa está aqui de testemunha, ela assistiu junto comigo, parece coisa de louco, mas uma bola circulava, ainda possuída de demônio, e uma bola circulava, e ela veio diante de mim no altar, e eu comecei a repreender aquele demônio. E eu orava, e aquela bola se movimentava no corpo dela, e de repente Deus começou a me dar uma revelação. E eu perguntei: aonde estão os familiares dessa moça? E aí, algumas pessoas se apresentaram e eu disse assim: vem aqui à frente todos vocês. E aí vieram alguns familiares daquela moça, vieram diante do altar, e ela possuída, o demônio estava ali amarrado, e eu comecei a orar pela família, e o Espírito Santo me deu uma revelação, que tinha alguém da família dela que estava em casa, e que deveriam buscar essa pessoa, porque a porta de entrada, o trabalho que foi feito, que foi realizado, foi feito através de uma outra irmã. Marlene vai se lembrar disso. E ela morava perto da igreja, e foram buscar a irmã daquela moça. E quando a família estava toda completa, Deus disse para mim que iria fazer uma grande obra naquele momento, e a revelação que Deus me deu eu entreguei para a família, e a família não era crente. A moça não era crente, os familiares não eram crentes. E naquela tarde, no momento em que eu fiz o apelo, e que toda a família em lágrimas aceitou a Jesus, aquele demônio que estava manifesto na vida daquela moça, ele saiu automaticamente. Eu orava, eu clamava, repreendido, daqui a pouco ele voltava, repreendido, daqui a pouco ele voltava. E Deus começou a trazer a revelação. Quando a família toda caiu de joelhos no chão e fez confissão de fé, automaticamente o demônio saiu da moça. E relatos que nós ouvimos, que o que acontecia com aquela moça acontecia já há muito tempo. Problemas que as pessoas permitem crescer. Problemas que ficam velhos. E que nós nos acostumamos com eles. Nós temos que tomar muito cuidado, porque, vou repetir, é impossível viver em paz com demônios. Os demônios estão entrando dentro das casas. Os demônios estão entrando dentro das famílias. Os demônios são bem-vindos em lares cristãos, porque o portal está escancarado para ele entrar e sair a hora que quer. Em alguns lugares ele estabeleceu morada e não quer mais sair. Se você olhar para o texto, os demônios que estavam aqui, e a gente vai desenrolando no decorrer da mensagem, eles não queriam sair daquela província. Jesus vai mandar esses demônios embora, mas eles vão olhar para Jesus: não tira a gente daqui não, deixa a gente ficar aqui. E nos dias atuais, olha para cá, tem gente que está dando a mão para o diabo. Vem cá. Você dá a mão para Satanás com as suas atitudes. Você dá a mão para o diabo com a sua boca, com a sua língua, com o seu testemunho. Você dá a mão para o diabo, escute aqui, quando você assiste determinada programação na sua TV ou até no seu celular. Existem pessoas que estão vivendo com Satanás. E eu vou repetir: é impossível viver em paz com demônios. A gente fala de vício, a gente fala de drogas, a
gente fala da maconha, da cocaína, do crack, de tantas outras drogas modernas que existem, mas olha para mim aqui. Meu pai, que me antecedeu, fez uma citação. Ó, telefone. Gente, isso aqui, na mão do diabo, vira uma tragédia. Isso aqui eu vou repetir, na mão do diabo, vira uma tragédia. Tem gente entregando o uso do seu celular na mão do diabo. Vou repetir, é impossível viver em paz com demônios. Tem gente perdendo o sono. Tem gente que não consegue dormir de noite. Tem gente que está perturbada. Escuta aqui. E os seus problemas não são de ordens psicológicas, emocionais, psiquiátricas. O seu problema é de ordem espiritual. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você que é impossível viver em paz com demônios. Hoje é noite de liberdade, é noite de libertação. Você não vai mais andar pelos sepulcros do pecado, você não vai mais viver se martirizando e nem tampouco se apedrejando. É impossível viver em paz com demônios. Então observe que esse homem agora está diante de Jesus. E a hora passa muito rápido. Eu costumo dizer que o maior inimigo do pregador é o relógio, irmão. O relógio é o inimigo do pregador. Mas vamos lá. O texto vai dizer que: e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Olha o que o texto está dizendo, hein? E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Gente, Jesus atravessou, venceu a tempestade, saiu do barco e está caminhando. Sabe por quê? Porque o mal que te domina é menor do que o bem. Escuta só, o mal que te domina é menor que o bem que te deseja. Repita isso comigo: o mal que te domina é menor que o bem que te deseja. Mais uma vez: o mal que te domina é menor que o bem que te deseja. Jesus larga a multidão, entra no barco, repreende a tempestade, sai do barco. Sabe por quê? Porque o mal que te domina é menor do que o bem que te deseja. Você entrou por essas portas escravizadas hoje. A sua mente está cativa, a sua vida está cativa, mas eu vou repetir para você: esse mal que te domina, ele é muito menor do que o Jesus que te deseja. E aí ele vai olhar para Jesus e vai dizer: olha bem, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Gente, um inimigo que atormenta, mas não quer ser atormentado. É outra peculiaridade do inimigo, de Satanás. Satanás quer fazer com a gente aquilo que ele não suporta. A luta do diabo é fazer com a gente aquilo que ele mesmo não suporta. É uma forma de se vingar. Ele está sentenciado, ele está castigado, e aí ele olha para você e procura uma brecha para fazer morada e fazer contigo aquilo que ele não suporta. Se ele encontrar um caminho que dá a ele a legalidade, ele entra. E a Bíblia vai dizer para nós, deixa eu correr para terminar. Olha o texto. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos.
legião. Se você for buscar no original essa palavra legião, você vai se deparar com uma referência a um exército romano com 3.000 soldados. Eram muitos demônios que estavam possuindo aquele homem. Gente, e é interessante, às vezes eu falo isso e algumas pessoas se chocam. O diabo tem poder, ele só não tem todo o poder. Não menospreze o inimigo, não diminua, escutem isso aqui, não diminua ou não subestime o seu adversário. Nós estamos falando de milhares de demônios que estão dentro de um corpo. O diabo achou uma casa e ele entrou com uma legião dentro dela. Escuta isso. E a Bíblia vai dizer que rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. O diabo já tinha consciência de que nesse encontro com Jesus ele já perdeu. O diabo, quando viu Jesus, ele nem resistiu. Pelo contrário, ele se prostra. E ele agora vai pedir assim, ó, a gente já sabe que tem que sair. A gente já sabe que a gente perdeu. A gente já sabe que não dá mais para ficar. Mas vamos fazer um acordo? A gente sai dele. Mas a gente fica por aqui mesmo. Entendeu? Eu vou sair da filha, mas eu vou entrar na mãe. Eu vou sair do marido, mas eu vou entrar na esposa. E aí daqui a pouco existe uma ciranda. Existe um ambiente que o diabo domina, que ele atormenta, escuta, que ele perturba 24 horas. Gente, nenhum de nós estamos imunes aos ataques do inimigo. Enquanto você estiver crente, enquanto você tiver força para servir a Deus, a sua vida vai ser batalha constante, não tem como fugir disso. Se alguém prometeu para você que depois que você aceitar Jesus, a sua vida vai mudar, e você entendeu, e você compreendeu, que depois que você aceita Jesus e que a vida melhora e a luta acaba, você entendeu errado. Quando você aceita Jesus, você sai de uma batalha para entrar numa guerra. A batalha você venceu, mas existem guerras pela frente. Então não tem como, escuta isso aqui, não tem como viver bonança a vida toda, mar de rosas. Isso aí é mensagem da doutrina triunfalista. Desde que eu me converti, há mais de 2 décadas, gente, eu não conheço o seu deserto, eu não conheço a sua história, mas eu conheço as minhas. E quando eu penso que eu estou saindo de uma luta, já tem outra batendo na porta. E quando eu penso assim, venci essa, já estou dizendo assim, ó, estou chegando. E parece que vem com os 2 pés no peito da gente. E a gente tem que vencer. E tem que vencer de novo. E tem que vencer mais uma vez. Ei! Porque com Cristo é vencer. Com Jesus, eu vou repetir, é vencer ou vencer. Não tem outro caminho, é vencer ou vencer. E quando o diabo pensa que vai te dominar, meu irmão, você vira o quadro, vira o jogo, ele tem que sair, mas ele volta, mas vai ter que sair de novo, mas ele se levantou, vai levantar para cair. Então escuta isso. A Bíblia vai dizer que eles queriam permanecer na província. E andava ali pastando no monte, numa grande manada de porcos, e deixou correr. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E o que vai acontecer? E a manada se precipitou por um desempenhadeiro
mar, e eram quase 2.000 porcos que se afogaram no mar. Repitam comigo: o destino de todo aquele que é direcionado pelo inimigo é ser precipitado como ele um dia foi. Ficou longo, mas nós vamos repetir de novo. O destino de todo aquele que é direcionado pelo inimigo é ser precipitado como ele um dia foi. O diabo se precipitou, ou precipitou-se, ou foi precipitado, e ele quer precipitar você. Ele quer fazer você pular. Ele quer te jogar. Mas o texto vai dizer para nós, precisamente no versículo de número 14, que os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Olha a notícia correndo. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado. Preste atenção, gente. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. O homem está liberto, diga comigo, ele estava livre. E depois de livre, ele se assentou. Digo, e depois de livre, ele se assentou e se vestiu e recuperou o juízo. Ou seja, acabou o tempo de andar. Acabou o tempo de ficar exposto. Eu vi o cidadão colocar aqui um vídeo, uma foto, e dizer assim: aquele ali era eu, caído na rua, exposto, às vezes ridicularizado, às margens da sociedade. Mas ele voltou ao juízo. Está sentado, está vestido. Vocês conseguem entender? A missão desse ministério é fazer com que aquele que estava a ser precipitado, a perder a vida para Satanás, é fazer dele alguém livre, com juízo restabelecido, com vestimenta e assentado. Aí chega aqui, se assenta nessa cadeira, com ar-condicionado ligado, um ambiente bonito, com pessoas cheirosas. Aí as pessoas olham assim e ficam assustadas. Por quê? Porque até uns dias atrás o vento levava para um lado, o vento levava para o outro, e o vento levava para lá, e levava para cá, e caía, e dormia. Mas agora não, olha lá, é crente. Aleluia! Está lá na família viva, junto com o pastor Marcos. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que se drogava não se droga mais, porque os demônios saíram, os espíritos impuros se renderam ao Cristo, o juízo foi restabelecido, a vestimenta vem de Deus e a mesa. Esse é o papel da igreja. A nossa missão é essa, é lutar contra os demônios que te atormentam, é fazer você entender que Satanás está te escravizando, que ele está te expondo, te ridicularizando, mas nós como igreja, que pregamos a palavra, que conhecemos a palavra, através da palavra, nós te apresentamos o seu estado de nudez, nós te apontamos um caminho para o juízo, porque Deus quer te ver restabelecido e assentado, reintegrado nessa cadeira aqui, como alguém digno de honra. Esse é o nosso papel, é recuperar você, é expulsar os demônios que você se acostumou com eles, os demônios que te atormentam. E a história não termina assim, sabe por quê?
para o mar, e seguiu uma grande multidão da Galiléia, Judéia e de Jerusalém. Aí o texto vai dizer, além do Jordão e perto de Tiro e de Sidom. Versículo 9, e ele disse aos seus discípulos, o vento levou o capítulo 5. Oh, Jesus. Versículo 17, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território, e entrando ele no barco, escuta só, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse a estar com ele. Gente, sabe o que esse homem vai dizer para Jesus? Olha para cá que eu vou já orar por você, porque o meu tempo venceu. Escuta, Senhor, é tão bom o que eu estou sentindo. Se eu soubesse que era tão bom, eu já tinha feito isso antes. Porque todas as pessoas que experimentam o novo nascimento, elas são tomadas por um sentimento de dizer assim, poxa, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não tomei essa decisão antes? Sabe o que esse camarada estava falando para Jesus? Jesus, eu não quero sair de perto do Senhor não. Porque o Senhor entrou na minha vida e trouxe um sentimento de juízo, de paz. O Senhor me proporcionando a sentir coisas que eu nunca senti. Então deixa eu ir. Não me deixa aqui não. Nesse lugar feio, pagão, onde as pessoas servem a outros deuses. Ele está pedindo para Jesus para sair daquele local. Por quê? Olha para cá. Ali era o local da vergonha dele. Ali era o local da exposição dele. É aquele lugar onde as pessoas viram você lá no fundo do poço, no lamaçal do pecado, enraizado do demônio, abraçado por Satanás. Ele está dizendo assim, eu não quero ficar aqui não. Deixa eu te seguir. Deixa eu andar com o Senhor. Escuta só. Aí, Jesus vai falar para ele assim, olha bem o que diz o texto. Versículo de número 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, eu te tirei do sepulcro, eu vou te mudar de moradia, mas eu não vou te mudar de cidade. Você vai mudar de casa. Aleluia. Mas não vai mudar de cidade. Glória. Você não vai mais morar em sepulcro, porque você vai voltar para a sua casa. Mas tem uma coisa, enfrenta todo mundo aí. Se prepare. Qual que é o termo, pastor? É GC, grupo de crescimento. Eu vou me familiarizando com isso aos poucos, tenha paciência comigo. Jesus está dizendo para ele, rapaz, fica por aí, abre o GC. Jesus está dizendo para ele assim, ó, seria um prazer ter a sua companhia, mas eu preciso te deixar aqui, no meio dos elenitas, no meio de tanto paganismo, de tanta idolatria. Você vai ser a minha voz aqui. Será que você consegue entender? Você vai mudar de casa. Deus vai tirar você do boteco, porque você fica mais no boteco do que em casa. Deus vai tirar você da rua, porque você fica mais na rua do que em casa. Mas olha só, você não vai mudar de bairro não, vai mudar de cidade também não. Você vai transitar no meio da vizinhança, ó, com a espada na mão, e as pessoas vão olhar para você e vão dizer, olha, ele mudou de casa. Ele mudou de casa, ele largou o sepulcro da cachaça, da bebida, do adultério, ele largou o sepulcro do pecado e agora, ó, restabelecida a família, casou de novo, voltou para casa, a esposa recebeu, ele está lavado, redimido no sangue do Cordeiro. Jesus está dizendo, ó, você vai mudar de casa, mas vai ficar aí. A obra que eu fiz na sua vida, olha o texto, eu vou orar. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia
misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Diga comigo, eu tenho uma missão na terra da minha maldição. Diga, eu tenho uma missão na terra da minha maldição. Eu tenho uma missão na terra da minha maldição. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Olha para cá, por favor. Aleluia. Eu tenho uma missão na terra da minha maldição. Olha para cá. Jesus atravessou, venceu a tempestade e veio te encontrar hoje. Ele não quer saber das pedradas, das feridas, dos grilhões. Ele não quer saber da dor. Ele não quer saber de tudo que você passou, do que você sofreu, porque ele já considera que tudo isso ficou para trás. Jesus, ele olha para você e não vê o ontem, ele vê o hoje e o amanhã. Jesus, ele olha para você e não te vê mais como um dependente químico, mas ele te vê como um profeta. Jesus, ele olha para você e não te enxerga nesse estado miserável que você está, mas ele já enxerga além. Ele já olha para você sabendo do que ele vai fazer, do que você vai se tornar nas mãos dele. Eu vim aqui hoje para trazer essa simples palavra, para dizer para você que é impossível continuar em paz vivendo com demônios. Jesus me trouxe aqui hoje para dizer para você que é impossível viver em paz. É impossível enquanto os demônios estiverem na sua vida. Pastor, mas se vai acontecer comigo igual aconteceu com ele? Não, eu não quero viver uma experiência igual a essa que o senhor contou, que aconteceu lá no Paraná. Demônio andar no meu corpo. Gente, olha para cá. Deus tem obra com cada um de nós e Ele tem as suas multiformas de agir, de trabalhar. Às vezes as pessoas têm receio de se manifestar no culto, porque acham que o demônio vai expor ela, que ela vai ser envergonhada. Vergonha não é você vir aqui diante do altar para quebrar essa aliança que você tem com os demônios. Vergonha é você sair daqui e continuar com eles. Isso é vergonha. Então eu queria, nesse exato momento, queria orar por você que foi convidado para esse culto hoje. O Ministério Vida e Paz te alcançou através de um convite, quem sabe através de uma participação em algumas das reuniões, e hoje Jesus está dizendo para você: eu larguei uma multidão, entrei no barco, venci uma tempestade, porque esse mal que até hoje habitava em você é muito menor do que o desejo que eu tenho de te abraçar, de te salvar e de libertar. Aonde está a primeira pessoa que nessa noite gostaria de ser abraçado por Jesus? Você que quer tomar uma decisão, você que está dizendo: a partir de hoje a minha vida muda, eu preciso viver uma virada. Não dá para continuar desse jeito, não dá para sair daqui da mesma forma que eu entrei, não dá para passar mais uma semana como essa semana foi, não dá para viver mais um domingo como esse domingo foi. Basta
você quer Jesus, eu quero fazer uma oração especial por você. Independente da situação que você se encontra, esqueça o que você fez e considere o que você vai fazer a partir de hoje. Onde está alguém que deseja levantar as suas mãos para Jesus esta noite? Alguém que deseja se reconciliar com Cristo? Eu quero voltar para a igreja, eu estou afastado, não me interessa por quê, quando, onde. O que me interessa é que você vai ser alcançado hoje, vai ser abraçado hoje. Onde estão as pessoas afastadas da igreja? Faça um sinal com a sua mão, lá atrás tem uma vida. Vem cá, precioso, eu quero orar por você. Onde está uma segunda pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus? É rápido, irmãos. Se a gente der lugar para Jesus, a gente termina rápido e daqui a pouco todo mundo está em casa. A gente não vai se estender. Aqui nós temos uma vida preciosa. Irmão, tem festa no céu, então tem festa na igreja também. Tem festa na igreja também. Onde está uma segunda vida preciosa para Jesus? Onde está? Escute. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado, por favor. Dá um jeito aí. Pega na mão. Isso aqui é batalha, gente. Nós estamos mexendo no ninho do capeta. Seja bem-vinda, filho de Deus. Seja bem-vinda. Tem uma segunda vida aqui. Olha só. Segure na mão da pessoa que está do seu lado. Segure o cocô. Só um pouquinho. Fica só no sol. Isso. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Pega na mão. Pega na mão. Isso. Pega firme, hein? Fica ligado. Senhor, eu não aceito que Satanás tenha poder de atuação aqui dentro. Eu não aceito que o diabo vai continuar amarrando essa pessoa agora. Eu não admito que Satanás prospere aqui dentro. Eu não aceito. Ninguém aceita. Nós não aceitamos. Essa casa é tua. Esse corpo pertence a ti. E a partir de hoje, Satanás não vai mais morar nessa casa, porque nós estamos repreendendo ele no poder e na autoridade do nome de Jesus. Senhor, começa a queimar agora. Aonde houver um espírito maligno atuando, começa a queimar. Aonde Satanás estiver habitando, começa a queimar agora. Vai queimando. Manda fogo, Jesus. Manda fogo. Nós não aceitamos o diabo atuando mais dentro desse corpo. Nós não aceitamos mais que Satanás faça moradia nesse tempo. Vai queimando. Na medida que Jesus vai queimando, você vai sendo livre. Então comece a sair do seu lugar, aqui diante e voltar. Vai queimando. Pessoas que estão afastadas, venham depressa. Pessoas que não são crentes, venham depressa. Vai queimando, vai desfazendo toda a obra do inimigo. Senhor, nós não aceitamos nenhum tipo de articulação diabólica. Vai neutralizando as forças malignas agora. Seja livre aonde você estiver. Vai queimando. Queima. Você não vai permanecer nesta vida. Queima. Em nome de Jesus, seja livre. Em nome de Jesus, seja livre. Em nome de Jesus, seja livre. Olha para mim, por favor. O inimigo não tem. Ele não tem. A partir de agora, força para te amarrar. Você está livre. Você só não toma uma decisão agora se você não quiser. Porque o diabo não vai te segurar nessa cadeira. Ele não vai te amarrar. Não vai. Você está livre. Você está livre. Pessoas que estão afastadas, vem agora. Pessoas que não são evangélicas, vem agora. Você está livre. Você está livre. Nós estamos em guerra. A igreja orando. Você está livre. Onde está mais uma alma para Jesus? Onde está mais alguém? Pastor, eu estou fraco na fé. Eu estou dando lugar para o inimigo. Pastor, eu perdi a força espiritual. Sai do seu lugar e corre aqui também. É noite de receber força. É noite de receber vigor espiritual. Vem logo.
está trazendo. Deixa vir, deixa vir, deixa vir, deixa vir, deixa vir, deixa vir. Vem, 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 vem. Em nome de Jesus. Feche os olhos, nós vamos orar. Senhor, é no teu nome. Nós te invocamos, te suplicamos, salva as almas. Salva as almas, liberta homens e mulheres agora de toda manifestação diabólica. Satanás perdeu a força e perdeu espaço. A partir de hoje, teu Espírito vai habitar e fazer morada nesse templo. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda manifestação diabólica. Nós repreendemos toda ação do inimigo. Seja livre. As cadeias estão quebradas, as cadeias estão quebradas, as cadeias estão quebradas, as cadeias estão quebradas, as cadeias